Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos dar sequência ao nosso livro, escrito por Luciano Subirá. O amor pode crescer. A consciência da pequenez de nosso amor a Cristo não deveria trazer sentimento de culpa, e sim servir de trampolim para um salto de crescimento. O fato de reconhecer a distância do alvo deve levar a uma maior dedicação do atirador e não o contrário. Lembre-se que anteriormente Simão Pedro achava que amava ao Senhor a ponto de dar a própria vida por ele, até que, na prática, negou a Jesus. Decepcionado, chorou amargamente. Foi em meio a esse dilema que Cristo, com 3 perguntas, levou o apóstolo a examinar-se a si mesmo. E Pedro respondeu com sinceridade. Ele admitiu a baixa qualidade de seu amor. Sem arriscar, prometer o que não cumpriria. É aí que fica interessante. No final da conversa, Jesus prediz o martírio de Pedro. O que antes fora uma promessa vazia, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei, Cristo garante que Pedro, enfim, conseguiria cumprir. Enquanto a falha no amor ficou evidente quando o apóstolo evitou entregar a vida, antes negar a Cristo do que correr o risco, a conversa com o Cristo ressurreto descortinou o futuro. O amor daquele impetuoso discípulo ia crescer a ponto de extravasar com sangue. Jesus ainda disse que o tipo de morte glorificaria a Deus. Em verdade lhes digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. João capítulo 21, versos 18 e 19. Jesus afirmou que um dia Pedro amaria ao Senhor como ele deseja ser amado, com amor pleno, sacrificial. Inclusive, Cristo não poupou detalhes. Disse que o apóstolo estenderia as mãos, ou seja, morreria pela crucificação, um tipo de morte comum nos dias do Império Romano. No clássico O Livro dos Mártires, John Foxe escreveu: dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma, segundo escreveram alguns. Jerônimo afirma que foi crucificado de cabeça para baixo, por petição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. É comum encontrar detalhes sobre o martírio dos discípulos de Cristo em escritos antigos, especialmente naqueles de autoria dos conhecidos pais da Igreja. Um deles, Clemente de Roma, citado por Everett Ferguson em História da Igreja, volume 1, apontava a cidade de Roma como o local onde Pedro foi morto. Dionísio de Corinto também sustentava essa informação, com o acréscimo de que o apóstolo teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. A informação consta no registro apócrifo Atos de Pedro, no qual Dionísio relata um ministério memorável do apóstolo em Roma e conclui com a história de sua crucificação de cabeça para baixo por vontade própria, um estilo de execução também mencionado por Orígenes. Independentemente de serem precisos ou não os detalhes da crucificação de Pedro, sabemos que ela aconteceu. O próprio Cristo a predisse, e a profecia consolou o discípulo arrependido, mostrando-lhe que o amor crucificial, em falta no início, estaria presente no fim. A conclusão é objetiva. O amor pode crescer. A matéria aqui é intensidade. Sim, existem intensidades distintas de amor, e isso se aplica à devoção do homem a Deus, que pode começar pequena, crescer e terminar gigante. Mesmo que essa distinção dos níveis de amor também possa ser vista em um jogo de palavras que encontramos no original grego, mas não se percebe na tradução para a maioria das línguas, inclusive o português.
A língua original em que o Novo Testamento foi escrito usava palavras diferentes para amor, com conotações igualmente distintas. Por exemplo, se a referência fosse a um amor familiar, a palavra grega seria storge. Se físico, retratado o ato sexual, eros. Dois outros termos foram utilizados especificamente no diálogo entre Jesus e Pedro: agapau e fileu. Ambos significam amor, mas em intensidades diferentes. Enquanto fileu indica apenas amor, agapau, amor terno. Aquele apresenta a ideia de gostar e o outro a de gostar muito. Acho interessante Jesus ter escolhido essas palavras. Vamos aplicá-las ao texto bíblico e encontraremos luz. Na primeira pergunta, você me ama mais do que estes outros me amam? O verbo é agapau. Pedro responde com fileu. Sim, o Senhor sabe que eu amo. Parece-me que Jesus pergunta sobre uma intensidade maior de amor. E o apóstolo responde, ainda que positivamente, fazendo a menção a uma intensidade menor. Na segunda pergunta, a história se repete. Jesus lança agapau, Pedro retorna em fileu. Talvez fosse uma maneira de dizer: amar eu amo, mas isso não é tudo. Não é na intensidade que o Senhor está perguntando. Não é um amor tão grande quanto aquele que eu achei que tinha quando prometi morrer por você. Então vem a terceira pergunta, que produziu uma reação emocional em Pedro. A Bíblia declara que o apóstolo ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. João 21:17. Como não conseguiu levar Pedro à dimensão de amor de sua pergunta, Jesus desce ao nível da resposta. Você me fileu? Então Pedro responde: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o fileu. Seria esse o porquê de a terceira pergunta ter entristecido o apóstolo? Como se Jesus tivesse perguntado: é esse o nível de amor que você tem por mim? Imagino que, em outras palavras, a resposta daquele futuro grande líder da igreja teria sido mais ou menos a seguinte: o meu amor não vai além disso. Não há como enganá-lo, e eu também não quero enganar a mim mesmo de novo. Todas as respostas de Pedro foram: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. A beleza da conversa, no entanto, está no fato de que, ainda assim, o mestre conclui exaltando o martírio de seu discípulo. Mesmo tendo ouvido uma promessa furada lá atrás e uma sequência de gosto em vez de amo, Jesus não coloca um ponto final, apenas vira a página. Mais velho, Pedro teria uma segunda chance, passaria por um segundo teste e sairia aprovado. Russell Norman Chaplin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, diferente de outros comentaristas, argumenta de modo contrário a ideia de que o jogo de palavras aborda níveis distintos de amor. Ele aponta que a alternância de palavras seja apenas uma questão de estilo literário, citando o mesmo emprego em outros lugares do Novo Testamento, nos quais não havia a menor intenção de distinguir a intensidade do sentimento. Porém, não baseio a interpretação de que há níveis de amor apenas nas possibilidades da tradução da palavra amor na conversa de Jesus com Pedro. Se de fato esse argumento sozinho não é suficiente para tal sustentação de ideia, ainda assim, é evidente que Cristo tratava da possibilidade de o amor crescer. Durante muito tempo, achei que Jesus fizera as 3 perguntas a Simão Pedro apenas com o propósito de dar-lhe a chance de consertar as coisas. 3 afirmações de amor por 3 negações. No entanto, ao considerar o todo, percebi que o Senhor não queria acusá-lo nem o desanimar naquele momento de autoavaliação induzida. Além de levar o apóstolo à conclusão de que mantinha menos amor do que deveria, o Senhor fez isso com um objetivo central: inspirá-lo a crer que um dia seu amor por Cristo alcançaria a maturidade. É importante lembrar que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele vê potencial de sucesso quando somente enxergamos falhas. Ele vê futuro quando nos prendemos ao passado.
Quando falhamos em demonstrar-lhe amor, ele diz: eu sei que você ainda vai chegar lá. Assim como Pedro teve a chama da esperança reacesa, igualmente podemos tê-la reavivado. Se hoje nosso coração não manifesta amor em intensidade e qualidade devidas a Cristo, ainda assim podemos seguir adiante. É possível crescer em amor. Decida fazê-lo evoluir. Tire os olhos da largada e contente com o que Cristo vê no fim. Que lindo! Ficamos por aqui. Vamos que vamos. Em breve vou subir mais um dos vídeos, mas enquanto isso não acontece, tira aí o seu tempinho para se inscrever no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.